Olá, queridas. Hoje eu tenho um conselho de libertação para as mulheres. Em 1 Samuel capítulo 25, verso 28, diz assim: Perdoa a transgressão da sua serva, pois de fato o Senhor te dará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Quem falou isso aqui foi uma mulher chamada Abigail. 1 Samuel, capítulo 25. Lê o capítulo 25 todo de 1 Samuel para você entender a história. Davi, uma certa feita, encontrou uns homens no meio do caminho que estavam cuidando dos animais, pastoreando animais, e Davi fez a segurança daqueles homens. Aqueles homens eram empregados de Nabal, marido de Abigail. Passou um tempo, Davi estava ali, saindo da guerra, num lugar íngreme, no meio do caminho e tudo mais. Ele e os homens do seu exército estavam com fome. E eles souberam que Nabal estava dando uma grande festa de muitos dias, com muita comida. E então ele pediu para alguns empregados seus, alguns homens do seu exército, irem lá até Nabal e falar com ele, para ele conceder um pouco de comida, porque eles estavam com fome. E Nabal falou assim: quem é esse tal de Davi? Não sei quem é. Quem não sabia quem era Davi em Israel, gente? O homem que matou Golias, o homem que foi ungido como quando criança, né? O homem que tocava a harpa para o rei se acalmar quando estava endemoniado. Quem não sabia quem era Davi? Então Nabal deu essa resposta. Davi pegou e arrumou lá, falou que ia descer até a casa de Nabal. Ele estava num lugar íngreme, numa montanha. Ia descer até a casa de Nabal e ia matar todos os homens da família de Nabal. Todo. Neto, empregado, filho, sobrinho, tudo que era macho ia morrer. E aí um dos funcionários, de Abigail soube disso, correu e falou com ela. Obviamente aquela mulher já dava testemunho de sabedoria. Aquela mulher já tinha o reconhecimento das pessoas como uma mulher sábia, que sabia resolver as coisas. Vocês não reparem que eu tô um pouco cansada. Já é o segundo dia que eu tô tendo dor de cabeça direto. E Abigail então se apressou, pegou um monte de coisa, comida, um monte de coisa, e foi até Davi e falou esse versículo: perdoa a transgressão da tua serva. Ué, mas quem fez a burrice não foi Nabal, o marido dela? É, mas uma mulher, quando ela se casa, ela se torna um só. A mesma autoridade de sangue que a esposa tem para pedir perdão pelos pecados do marido, ela tem também para pedir perdão pelos pecados do filho. Você pode falar: Senhor, na autoridade do sangue que corre nas minhas veias, que é o mesmo sangue que corre nas veias do meu filho, eu te peço perdão por esse pecado, por esse. Entendeu? E eu libero o meu filho para prosperar, que todas as correntes se quebrem, que ele seja livre, que ele seja constante, que ele tenha um coração moldável, que ele tenha um coração ensinável, que ele seja um homem segundo o coração de Deus, que ela seja uma mulher segundo o coração de Deus. Eu apresento meu filho a ti. Eu entrego ele ao Senhor, assim como Ana devolveu o filho dela para Deus na casa do sacerdote. Eu devolvo meu filho a Deus. Mas só que você vai fazer essa oração, mas não vai ser aquela mãe chata que o filho tá falando no telefone e você fica atrás querendo ouvir a conversa do filho. Deixa seu filho ser adulto. Deixa seu filho tomar decisões. Talvez ele seja uma pessoa também problemática por causa do seu excesso de cuidado. Ele é uma pessoa individual. Lá em 1 Coríntios capítulo 11 fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Cada um vai dar conta de si. E se você que é mãe acha que seu filho tem que dar conta de tudo depois de adulto, depois que ele trabalha, mas ele mora na minha casa. Ele mora na minha casa, ele tem que respeitar as regras da minha casa. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar ali sufocando, dando conta de tudo. Ele tá obedecendo as regras da minha casa? Tem horário para dormir? Tem horário para acordar? Não pode fumar dentro da minha casa? Não pode xingar palavrão dentro da minha casa? Beleza.
Beleza. Agora daí a gente querer controlar tudo, dominar, não. A gente tem que fazer como Ana, devolver o filho ao Senhor e ir para o joelho, ir para a oração, mas chorar mesmo nos pés do Senhor e falar: Senhor, com a autoridade de sangue que eu tenho sobre o meu filho, eu venho requisitar essa autoridade agora e apresento ele a ti. E começa a declarar todas as ataduras que há sobre você, todos os pecados de gerações passadas que está sendo cobrado sobre você. Tudo aquilo que foi... Porque a palavra diz o quê? Em Êxodo capítulo 20, verso 5. E eu visitarei a maldição dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Então, 30% do que a gente passa é o que a gente planta, é o que veio de gerações passadas. 70% é o que a gente planta, a gente colhe, mas 30% é o que vem de gerações passadas. Maldições hereditárias. Então, você tem esse direito de quebrar o ciclo da maldição na vida do seu filho. Você tem autoridade de sangue. Representa ele no tribunal do céu. Eu libero meu filho para prosperar. Eu libero meu filho das correntes do mal. Eu declaro diante do Senhor que o coração do meu filho vai entrar na forma de Deus. Vai ter o molde de Cristo. Eu troco o DNA do meu filho pelo DNA de Jesus. Eu peço que o sangue de Jesus agora entre nas veias do meu filho. Eu requisito agora a cura, a libertação. Ana fez isso, Abigail fez isso e outras mulheres, tem outras passagens na Bíblia. Você também pode fazer, tá bom? Fica essa dica aí de libertação para sua família.